Romanos capítulo 5, nós leremos dos versos 1 ao 5. Romanos capítulo 5. Dos versos 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Oremos. Deus amado, Senhor dos Exércitos, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra revelada a nós. Palavra que nos traz esperança, segundo o que fez o Teu Filho Jesus na cruz do Calvário, Deus, para, morrendo em nosso lugar, trazer salvação a nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque foram as obras do nosso Senhor que nos alcançou, e é elas mesmo que nos justifica, Deus, diante do Senhor. Ajuda-nos a entender, Deus, essa tão grandiosa, Deus, doutrina bíblica que traz esperança e alento, Deus, às nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, não é uma discussão nova, ou não é uma dúvida recente, e quando se trata da salvação do homem, as dúvidas que surgem não é de agora. Inclusive, foi um dos motivos pelos quais culminasse a reforma protestante do século XVI, quando Lutero e muitos reformadores tentaram, primariamente através das 95 teses, depois através de vários outros escritos, tentaram mostrar que, na verdade, o entendimento bíblico é de que a salvação é pela fé somente. É somente pela fé e somente pela graça de Deus. Mas esse período do século XVI, a semelhança dos nossos dias, era um período onde se tinha um entendimento muito raso e muito também superficial acerca da salvação. Muita gente achava que podia ganhar ou perder a salvação, como a gente acha ou perde a chave de casa, ou a chave do carro. E a doutrina da justificação veio para trazer esperança à vida das pessoas, veio para trazer alento, alívio. Aonde muitos talvez achavam que a salvação era algo que você podia perder ou ganhar a qualquer momento, a doutrina bíblica da justificação vem para trazer um alívio e uma calmaria, sabe? Eu lembro que eu nasci na igreja, nasci no evangelho, mas eu lembro que ali, entre os meus 12 ou 15 anos por aí, eu temia muito quando eu achava que estava em pecado, quando eu pecava. Porque eu entendi que se Cristo voltasse exatamente naquele momento ali, eu estava perdido. E a salvação, irmãos, não é uma loteria, né? Não é uma loteria que você pode ganhar ou pode perder em qualquer momento. E a Bíblia é muito clara com relação a isso, para nos mostrar de fato e de verdade o que aconteceu, o que ocorreu. E a doutrina da justificação, que é a doutrina bíblica, a qual Paulo está tratando aqui no comecinho do capítulo 5, da sua carta aos Romanos, traz isso. E o que é a justificação, irmãos? A justificação, em resumo, é o ato da livre graça de Deus, de, através de Jesus Cristo, tornar as nossas vidas enquanto pecadores justas. Em outras palavras, no grande dia do juízo final, quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, Ele vai levar para o céu a mim e a você, Ele vai salvar a mim e a você, não com base naquilo que você fez ou deixou de fazer, mas sim com base naquilo que Cristo fez durante toda a sua vida, especificamente através da sua vida, da sua obra, da sua morte e da sua ressurreição. Logo,
As nossas obras, elas se tornam justas, nós somos justificados por Deus através das obras de Cristo. Mas esse é só um lado da doutrina da justificação. O outro lado é o seguinte: porque se nós não temos obras boas suficientes para alcançarmos a salvação em Deus, as nossas obras más, as quais todos nós temos, representadas pelos nossos pecados, são suficientes para nos lançar no fogo do inferno. O que Apocalipse 21 chama de lago que arde como fogo e enxofre. A justificação vem também para nos livrar desta condenação. Afinal de contas, o Senhor Jesus tornou justas as nossas obras, mas não somente isso, Ele também assumiu o peso, a culpa e as consequências dos nossos pecados. Isso é a doutrina da justificação. É isso que faz com que nós sejamos justificados em Cristo Jesus. Algumas das canções que nós cantamos diz isso, eu creio que você já deve ter ouvido esse termo, mas é mais para lembrarmos de fato do que se trata. Portanto, irmãos, nessa noite a gente vai ver os efeitos da justificação de Cristo em nós. Quais são os efeitos da obra de Cristo em nossas vidas? Quais são as consequências, as boas consequências, as boas notícias daquilo que nos alcançou por conta dessa obra, por conta disso que Cristo fez na cruz do Calvário? Eu creio que a primeira lição que esse texto nos traz, mostrando uma boa consequência da obra de Cristo por nós na cruz do Calvário, é que a justificação de Cristo em nós nos trouxe paz com Deus. Grave isso. Se você tem o costume de anotar, anote. A obra de Cristo nos trouxe paz com Deus. Diz o verso 1: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem certeza da sua salvação? Certeza, plena. Assim, se Jesus voltasse exatamente agora, nesse exato minuto, você teria certeza que você ia com Ele? De vez em quando, eu comentando com as pessoas, a gente falando sobre a volta de Cristo, eu digo assim: rapaz, e como seria bom se Cristo voltasse hoje, agora mesmo? Que essa conversa aqui com a gente nem acabasse. Não é incomum eu ouvir as pessoas dizendo assim: misericórdia, agora não. Não, agora não, eu não estou preparado ainda. E muito dessa dúvida, ou essa sensação de despreparo, eu diria que ela vem basicamente por conta de duas coisas. A primeira delas, o distanciamento do Senhor. É natural. É natural que, a depender do quanto distante ou próximos estejamos de Deus, essa certeza de salvação seja oscilada, ela seja modificada, ela passe por altos e baixos de fato. Mas eu creio que um outro motivo, irmãos, que faz com que nós, muitas vezes, não tenhamos certeza se de fato somos salvos ou não, é a falta de conhecimento bíblico, é a falta de um entendimento correto ou profundo, maduro, do que seja a salvação em Cristo Jesus. Mas a boa notícia, irmão, sabe o que é? É que a salvação de Deus operada em nós não depende da certeza ou incerteza que nós tenhamos. O ato de Deus nos salvar em Cristo Jesus independe da oscilação da nossa certeza, ou até da oscilação da nossa fé. Isso porque, irmãos, nós somos justificados por Deus, quando? Desde a eternidade. Antes mesmo de você nascer, Deus já havia lhe escolhido. E num dado momento da história estava escrito que você viria para Ele, para os seus braços de amor. Efésios, no capítulo 1, verso 4, diz exatamente isso. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis nele em amor. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Essa obra de Cristo por nós na cruz de Calvário, é bem verdade que ela aconteceu num dado momento da história, há pouco mais de 2010 anos atrás. Contudo, ela já havia acontecido na eternidade, quando Deus já havia traçado os seus planos eternos. Mas ela acontece também sendo culminada essa justificação na ressurreição de Cristo, e ela acontece também de forma mais concreta ou cabal, quando nós nos convertemos. Quando um dia eu e você nos convertemos a Cristo, entendemos que precisamos de Deus, essa obra de justificação, ela também é concretizada em nossas vidas. De modo, irmãos, que a fé é um elemento essencial para isso. É justamente o que diz
o apóstolo Paulo, dizendo que nós somos justificados mediante a fé. Mas essa fé, irmãos, apesar de ser extremamente necessária, e de fato é preciso ter cuidado, porque essa fé não pode ser vista como uma obra meritória da graça de Deus. Os irmãos entendem isso? A fé é extremamente necessária, sim, mas não é a fé especificamente que eu deposito em Deus que vai garantir minha salvação. Afinal de contas, se tudo vem dele e tudo é pela graça, até mesmo a fé que nós temos nele vem dele mesmo. É um presente, é uma dádiva, é uma graça de Deus. Mas a fé é algo extremamente necessário. Hebreus, no capítulo 11, um texto bem conhecido de todos nós, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas continuando o raciocínio, o apóstolo Paulo diz que, agora sendo justificados por Cristo, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. Às vezes a gente acha que o inimigo de Deus é apenas o que é ateu, o que se declara ateu. Ou então a gente acha que o maior herege da face da terra é aquele que blasfema contra o nome de Deus, ou que segue uma dessas seitas que nós temos no Brasil ou no mundo. Contudo, irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus, e esse é um dos textos que provam isso, nós vemos a seguinte verdade: todo aquele que não é amigo de Deus, todo aquele que não é servo de Deus, e que não o tem como Senhor, se faz inimigo de Deus. Não importa o quanto ele odeia ou o quanto ele siga a Deus de forma religiosa. Não importa o quão indivíduo bom ele seja, não importa as boas obras que ele faz. Se ele não é um servo de Deus, ele é inimigo de Deus. Ele vive em guerra para com Deus. Porque veja, o apóstolo Paulo diz que nós temos paz com Deus. E essa paz com Deus aqui, ela não pode, irmãos, e não deve ser vista como o mundo vê. Por exemplo, se você for olhar lá no dicionário o que significa a palavra paz, você vai ver lá sinônimos de paz como calma, estado de calmaria, de harmonia, de concórdia, de tranquilidade, sossego, em que há silêncio ou descanso. Paz é a falta de problemas ou de violência, é uma tranquila relação com as outras pessoas. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Quando a gente olha para a palavra de Deus, parece que paz não tem nada a ver com isso aqui, não é? Afinal de contas, a gente acabou de cantar que essa paz que nós temos na nossa alma não é porque tudo vai bem. Na verdade, é possível até que tudo vá muito mal. Mas mesmo assim, nós temos paz. Isso porque essa paz, em primeiro lugar, ela é uma representação da nossa relação com Deus. Agora nós não vivemos mais em guerra com Deus. Nós somos servos de Deus, vivemos uma relação de intimidade com Ele, e Ele de amor para conosco. Por isso nós agora temos paz com Ele. Nós agora vivemos libertos do pecado. Mas essa paz também abrange uma paz que excede todo e qualquer entendimento. É uma paz que aponta para o presente. É uma paz que aponta para o modo como nós lidamos com as dificuldades, com os problemas, com as adversidades da vida, mas mesmo assim mantemos o controle e a nossa confiança em Deus. Diferente do que o mundo pensa, irmãos, paz não é um estado de espírito, não é uma característica que você adquire meditando, sabe, refletindo em meio a uma bela paisagem. Não, é possível que você esteja no caos, em meio à guerra, e mesmo assim tenha paz. Porque a paz que é garantida para a vida do crente é a paz, sobretudo e em primeiríssimo lugar, é a paz com Deus. E a ideia geral é o seguinte, irmãos: quando nós estamos bem com Deus, quando a nossa vida espiritual está em ordem com Deus, as demais coisas estão sob controle. Não quer dizer necessariamente que estão bem e que estão a mil maravilhas, mas estão sob controle. E talvez, olhando para a sua vida, você concorde comigo que o contrário também é verdadeiro. Parece que quando nós estamos distantes de Deus, estamos afastados de Deus, parece que tudo dá errado. Tudo dá muito errado. As coisas não caminham como deveria caminhar. Portanto, em primeiro lugar, a obra de Cristo, irmãos, em nossas vidas, nos trouxe paz. Independente das circunstâncias, dos problemas, das dificuldades, entendendo, sobretudo, que essa paz é uma paz diferente da que o mundo tem.
O próprio Senhor Jesus disse isso no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, quando ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E ele diz: olha, agora eu não vos la dou como um mundo a dá. Essa paz é diferente. E é interessante porque ele conclui esse versículo dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. É como se ele estivesse dizendo em outra palavra: olha, aqui está a paz que excede todo entendimento. Eu vos la dou, agora se prepare, porque a tribulação virá. Mas não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mas essa paz, irmãos, também aponta para uma paz futura. Apocalipse 21, irmãos, especificamente os versos 1 ao 8, aponta para uma paz escatológica, uma paz que nos espera no novo céus e na nova terra. Porque enquanto estivermos nesse mundo, irmãos, nós estaremos sujeitos a discórdias e desavenças com o nosso cônjuge. Nós estaremos sujeitos a discordâncias com a liderança constituída na nossa vida, quer seja política, quer seja eclesiástica. Enquanto estivermos nessa vida, nós estaremos sujeitos a o luto, a dor, a dificuldade, aos problemas, às adversidades da vida. Mas a Bíblia nos garante, irmãos, um momento em que uma paz plena nos alcançará. O dia em que nós estaremos diante do Cordeiro, diante do Senhor Jesus, quando nada poderá minar a nossa paz, nada poderá trazer oscilação à nossa paz, como acontece hoje. Portanto, essa paz que o Senhor Jesus nos garantiu através da sua obra na cruz do Calvário, é uma paz que aponta para o presente, mas também é uma paz que aponta para o futuro, diretamente para a nossa relação com Deus. Por isso que 2 Coríntios, no capítulo 1, no verso 2, a semelhança de vários outros textos, Paulo diz assim: graça a vós outros e paz. É muito comum isso, né? Eu creio que inclusive seja esse um dos motivos pelos quais nós tenhamos o costume de cumprimentar uns aos outros com a paz do Senhor. Mas sabe, irmãos, às vezes eu acho que isso passou a ser algo tão comum quanto um bom dia, boa noite. É apenas, talvez, um modo da gente se tratar gospel. Porque quando a gente diz a paz do Senhor, que a paz esteja contigo, a gente precisa pensar nessa paz, irmãos, nessa paz bíblica, que é possível tê-la independente das circunstâncias, independente do caos que esteja ao nosso redor. É essa paz que precisa estar presente em nossos corações, a partir deste primeiro dia do Senhor, até o último que virá, durante todo este ano, diante das dificuldades, das tribulações, do luto, das doenças, das tentações, das provações que nos virão e que baterão à nossa porta. Nós precisamos estar preparados, munidos dessa paz que já nos foi garantida. Em segundo lugar, irmãos, além dessa paz, a justiça de Cristo por nós, a obra de Cristo por nós, nos trouxe esperança da glória. Justamente ligando a essa paz futura. O verso 2 diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Eu sei que o reverendo Edward esteve pregando aqui nas 7 cartas do Apocalipse, né? E certamente vocês ouviram muito falar sobre esse tão grandioso e glorioso, maravilhoso dia em que encontraremos com o Senhor. Mas sabe de uma coisa, irmãos? É uma das coisas mais difíceis, talvez uma das tarefas mais difíceis seja você pensar em falar para a igreja sobre escatologia, sobre a volta de Cristo, e encontrar corinhos e canções, músicas que falem sobre a volta de Cristo. É uma tarefa quase impossível. E talvez isso aponte para o quanto o nosso coração está muito mais ligado a este mundo e às coisas deste mundo do que ao mundo por vir. Sabe, irmãos, até parece jargão de crente, mas nós não pertencemos a este mundo, irmãos. Não somos cidadãos desta terra. Estamos aqui de passagem. E às vezes a impressão que eu tenho,
olhando para a minha vida e olhando para a vida da cristandade de um modo geral, é que nós vivemos, nos movemos, trabalhamos, nos matamos como que se tudo acabasse aqui neste mundo. Como que se as conquistas que de fato nós precisamos obter se resumem a esta terra e a este mundo. Quer ver uma coisa? Talvez um dos discursos mais comuns dos pastores da liderança da igreja seja o compromisso que a igreja precisa ter com o corpo de Cristo, com o dia do Senhor, com os cultos. Porque nós perdemos até mesmo a perspectiva de que o dia do Senhor aponta para esse maravilhoso e glorioso dia em que todos nós estaremos plenamente, eternamente louvando ao Senhor e em comunhão plena uns com os outros. E nós perdemos isso de mente, irmãos, quando somos influenciados, embebidos e mergulhados nas coisas deste mundo e naquilo que esse mundo pode proporcionar. Mas a obra de Cristo por nós, irmãos, na cruz do Calvário, nos trouxe uma esperança muito maior do que qualquer coisa que nós podemos obter nesta vida e neste mundo. Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo se limita às coisas desta vida, às coisas desse mundo, nós somos os mais infelizes, miseráveis de todos os homens. Em outras palavras, nós somos pessoas dignas de pena, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, de tão miseráveis que nós somos. Quantas vezes, irmãos, nós, diante das dificuldades, dos problemas, ou dos desafios, ou do desejo de conquista, nós colocamos a esperança do nosso coração neste mundo, nas coisas deste mundo, em pessoas, na igreja, em instituições, em filosofias, em doutrinas, quando a nossa esperança deveria estar apenas na glória de Deus, na esperança da glória, a qual nós nos gloriamos. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que a gente deveria se gabar de fato, se orgulhar, se envaidecer por essa esperança da glória que nos espera. Irmãos, a volta de Cristo deveria ser um item das coisas que a gente mais deseja nessa vida. Deveria ser o dia que o Senhor Jesus vem para nos buscar. E não é comum eu ouvir alguém dizer assim: mas espera aí que eu quero casar antes. Não deixa ele voltar agora não, eu quero casar antes. Não, Senhor, não volta agora não, que eu quero ter um filho. Não, Senhor, não volta agora não, que eu quero me formar. Irmãos, sabe, eu não sei se eu já falei isso aqui, em outra vez que eu preguei, mas às vezes eu acho que a gente devia tocar mais em duas perspectivas da eternidade. Eu acho que a gente deveria falar mais sobre isso nas nossas igrejas. Uma, eu acho que a gente deveria falar mais sobre o inferno. É isso mesmo. Eu acho que a gente deveria falar mais sobre o inferno, sobre este lugar que a Bíblia chama de condenação eterna, de morte eterna. E a gente também deveria falar mais sobre os céus, sobre este lugar maravilhoso que a Bíblia chama de novos céus e nova terra, o lugar onde não haverá luto, nem morte, nem dor, nem choro, nem pranto, porque as primeiras coisas já passaram. Porque se a gente falasse mais sobre essas duas perspectivas, irmãos, futuras, talvez isso mudasse o modo como nós vivemos nesse mundo. Talvez isso mudasse o modo como nós nos relacionamos com o nosso próximo e, sobretudo, o modo como nós nos relacionamos com Deus. A nossa maior esperança, irmãos, deve estar na glória eterna de Deus. E isso o Senhor Jesus nos garantiu através da sua vida. Portanto, em primeiro lugar, Ele nos garantiu paz. Ele nos garante esperança da glória. E Ele também nos garante, irmãos, regozijo nas tribulações. Sabe, irmãos, talvez não haja outro modo mais eficiente de Deus para nos trazer crescimento, amadurecimento e até piedade, proximidade com Ele, do que o sofrimento. Eu não tenho dúvidas, irmãos, que o sofrimento, a angústia, a dor é o principal instrumento de Deus para nos trazer experiência, crescimento, amadurecimento. Mas, infelizmente, irmãos, parece que
o evangelicalismo brasileiro tem lidado de forma muito errada com o sofrimento, creditando a Satanás, creditando ao diabo, dando a ele um mérito que ele nunca recebeu, dando ao diabo e às hostes malignas um prestígio que o próprio Deus nunca deu a ele. E aí, irmãos, muitas vezes, como bons idólatras que todos nós somos, idolatrando a vitória, a bênção, a paz, a tranquilidade, a calmaria, a felicidade, a estabilidade, nós acabamos desprezando aquilo que vem de Deus, a saber, o sofrimento. Há um livro muito bom do Reverendo John Piper, intitulado Não Desperdice o Seu Câncer. E lá ele vai tratar do quanto Deus pode trazer crescimento, amadurecimento e vida para a sua relação com Deus através do sofrimento. E talvez não haja um exemplo melhor disso do que ocorrido na vida de Jó e na vida de Paulo. Na vida de Jó, se você não lembra, depois de tudo que aconteceu com Jó, a mulher dele chega para ele e diz: rapaz, olha, é o seguinte, você não tem mais nada a perder, faça o seguinte, amaldiçoa logo esse seu Deus aí, porque se você morrer, já morreu mesmo, você não tem mais nada a perder. E ele disse assim: olha, você é uma louca, está falando como uma doida, você não sabe o que você está falando. Nós temos recebido o bem de Deus, por que não receberíamos o mal? Ou como não receberíamos o mal? Recebemos também de Deus aquilo que aos nossos olhos é ruim, é mal. Olhando para a sua vida, quantas vezes aconteceram coisas na sua vida, olhando para trás, que logo quando aconteceu, você murmurou tanto quanto o povo de Israel no Egito, no deserto. Você reclamou, esperneou, chorou, e aí, rapaz, lá na frente você ficou com a cara no chão, porque você percebeu que aquilo era o melhor de Deus para você. E naquele dado momento da história, você não conseguia perceber isso. Mas lá na frente o Senhor mostrou a sua graça. Justificados por Cristo, irmãos, nós temos paz com Deus. Mas em meio às tribulações, nós também temos regozijo. Diz o verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e experiência, esperança. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Sabe, irmãos, perseverança é uma característica inerente, presente na vida de todo crente. Todos nós somos perseverantes. O crente verdadeiro em Cristo Jesus é aquele que persevera. É bem verdade. Uns perseveram mais, outros menos. Mas todo crente tem como característica a perseverança. E a perseverança, irmãos, não é outra coisa, senão a capacidade de continuar firme na caminhada, independente das circunstâncias. Perseverança é a capacidade de permanecer fiel, é a capacidade de se manter puro, mesmo ao seu redor, estando tudo muito mal, um caos, uma podridão. O crente que persevera é aquele que permanece firme. E o Senhor Jesus vai dizer que, Paulo vai dizer, que a tribulação produz alguns bons frutos nas nossas vidas. Um deles é a perseverança. É a capacidade de permanecermos firmes. É aquela velha história, como a gente diz no ditado popular, de alguém que está calejado. É alguém que de fato já sofreu tanto, já passou por tantas coisas nessas vidas, que aprendeu a ser mais perseverante. Aprendeu a ser mais firme, a aguentar mais o sofrimento, a angústia, a dificuldade. E veja, irmãos, a Bíblia está recheada de textos que mostram o quanto de fato nós devemos e precisamos perseverar. Mateus 13:13 diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Tiago, capítulo 1, verso 24, diz: meus irmãos, tende por motivo toda alegria ao passardes por várias provações. E a ideia aqui é de fato de passar e não permanecer. É algo passageiro.
E que, de fato, nesse período, nessa passagem, o crente fiel é aquele que permanece firme. Irmãos, eu não estou dizendo... Eu tinha um professor que dizia que às vezes a gente confunde esses textos e faz disso a teologia do Bozo. Achar que, diante da tribulação, a gente vai ficar dando gargalhada com um sorriso estampado na orelha e soltando confetes e serpentinas. A ideia que não é essa, irmãos. Eu acho pouco provável que quando Paulo pediu para que Cristo tirasse dele o espinho na carne, e o Senhor Jesus disse, o espinho vai ficar aí. Porque se ele sair, você pode se envaidecer, se gloriar. O espinho vai ficar aí. E não olhe para o espinho, olhe para a minha graça, que ela te basta. É pouco provável que Paulo tenha saído dali alegre, satisfeito, pulando de alegria, sorrindo. Porque estar contente ou estar alegre diante de Deus também não é igual ao conceito do mundo de alegria. Sim, irmãos, é possível que as lágrimas caiam. Mas mesmo assim você esteja alegre diante de Deus. Você esteja contente diante de Deus. Porque contente aqui não é a ideia de sorridente, mas é a ideia de contentamento, de entender que Deus está no controle. Aquilo até pode trazer sofrimento, aquilo até pode trazer angústia, mas não traz instabilidade à sua fé. Não traz oscilação à sua confiança em Deus. Logo, a tribulação produz perseverança. Mas não somente perseverança, ela também produz experiência. E aqui sim, irmãos, não tem outro modo de obter experiência senão através da vida. É por isso que, quando a gente não quer dizer que alguém é velho, a gente diz que esse é alguém experiente. Não é assim que a gente diz? Pai, mas fulano de tal é um indivíduo experiente já. E de fato é. De fato é. É por isso, inclusive, irmãos, que nós erramos muito, e quando eu falo nós, enquanto igreja, enquanto humanidade nem se fala, mas nós enquanto igreja, na relação com os mais velhos. Erramos e pecamos muito, irmãos, com relação a isso. A cada dia que se passa, esse conceito de que o pai precisa ser amigo do filho, tem trazido efeitos colaterais muitas vezes ruins, porque o respeito tem sido perdido. O olhar respeitoso para alguém de fato com mais experiência, com quem de fato os mais novos devem e precisam aprender, tem sido perdido. Uma vez eu estava no ônibus em São Paulo e tinha uma moça de aproximadamente uns 17 anos falando com uma mulher ao telefone, que mais parecia ser o cachorrinho de estimação dela. E com base no desenrolar da conversa, deu para perceber que era a mãe dela. Irmãos, aquela moça falava com a mãe de um jeito que, misericórdia, não se fala nem com o nosso pior inimigo. Os pronomes de tratamento qual ela usava, o tom no qual ela se referia à mãe, era algo absurdo. Eu queria muito, sabe, irmãos, que isso fosse uma realidade apenas lá no mundo e não dentro da nossa igreja. Porque, irmãos, nós, enquanto mais jovens, nós somos muito afoitos, muito precipitados. Nós somos muito pavio curto. Nós somos muito orgulhosos para admitir que aqueles que são mais velhos, de fato, tem muita coisa com que nós devemos aprender e podemos aprender. Mas, irmãos, experiência não é algo que se adquire estudando. Experiência não é algo que se adquire pedindo a Deus em oração. Experiência não é algo que se adquire única e exclusivamente buscando os caminhos e os meios pelos quais nós devemos conquistá-la. Mas experiência, irmãos, se adquire através da vida. Especificamente através dos sofrimentos. Quando eu digo que nós devemos e precisamos aprender com os mais velhos, é porque ele já trilhou um caminho no qual ele já caiu em certos abismos várias vezes. E o que acontece invariavelmente, irmãos, com nós que somos mais novos, tão pecadores quanto esses mais experientes, seguimos o mesmo caminho, que vai levar aos mesmos abismos, que muitas vezes podem ser evitados quando a gente ouve aqueles que são mais experientes. Mas muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egocentrismo não deixa que isso aconteça. E, irmãos, a graça de Deus é tão maravilhosa para conosco, porque quando nós não ouvimos e caímos nessas coisas, nós também adquirimos experiências.
nos tornamos pessoas mais experientes. E a perseverança produz experiência. E experiência, irmãos, é uma característica adquirida com o tempo. Com o tempo, e nós precisamos buscá-la cada vez mais, é bem verdade. Mas precisamos entender, irmãos, que talvez o principal modo e meio do Senhor Jesus de dar experiência às nossas vidas, nos fazer pessoas maduras, crentes maduros, é através do sofrimento. Sabe, irmãos, não é incomum eu ouvir crentes ou pessoas, ao conhecer a história dos mártires, ou de certos reformadores, ou de alguns pastores, ou de alguns homens de Deus, as pessoas desejarem ser como aquele indivíduo é. Eu acho que não tem nenhum mal, nenhum problema, nenhum pecado nisso, sabe? Olhar para a vida do indivíduo como Paul Walsh, como John Piper, como tantos outros que talvez você admire, e dizer assim, rapaz, minha meta é ser igual a esse indivíduo. Mas sabe qual é o problema, irmãos? É que às vezes a gente só quer a experiência do indivíduo. A gente não quer os meios pelos quais ele passou para chegar àquela experiência. Porque a gente é mestre em criar atalhos. A gente quer atalho, a gente quer um negócio fácil, para ontem. Principalmente vendo no mundo imediatista como nós vivemos. Nós não queremos passar pelas mesmas tribulações as quais ele passou. Nós não queremos enfrentar as mesmas dores as quais eles passaram para adquirir tamanha experiência. E por fim, irmãos, dentro dessas características, o texto diz que essa tribulação a qual nós precisamos passar com regozijo, ela traz esperança. Irmãos, esperança é uma característica a qual o ser humano não vive sem. Não vive sem. Todo ser humano vive com base na esperança de algo ou de alguma coisa. Todo ele, sem exceção. Sabe o que acontece com a vida daqueles que perdem a esperança? Eles logo adquirem doenças psicossomáticas gravíssimas. Quando não, nesse meio termo, tiram a própria vida. Porque a esperança, irmãos, é uma característica inerente à vida do homem. E não importa em que você coloque a sua esperança, ela precisa ser posta em algo. E muitos fazem isso colocando a esperança num casamento, na chegada de filhos, na estabilidade financeira, na promoção no trabalho, na paz no lar, na conversão dos filhos. Observe que eu estou falando coisas que são até plausíveis de se desejar, irmãos. São até nobres de se desejar. Mas não deveria ser posta a esperança nessas coisas. Porque a esperança deveria ser posta apenas na glória de Deus. Apenas em Deus, apenas em Cristo. Sabe por quê, irmãos, a gente se decepciona tanto com as pessoas? Porque a gente coloca a nossa esperança nelas. Sabe por que você se decepciona tanto com seu marido, com sua esposa, com seu irmão em Cristo, com seu pastor? Porque você erroneamente coloca a esperança errada nele. A esperança que ele vai ligar, a esperança que ele vai lhe dar um abraço, a esperança que ele vai lhe dar um presente, a esperança que ele vai bater nas suas costas e dizer o quanto foi bom o trabalho que você fez, a esperança que ele vai reconhecer o seu esforço verdadeiro, a sua dedicação, a esperança em que ele vai retribuir o amor o qual você demonstra para com ele. E o que acontece, irmãos, quando a gente coloca a esperança nessas coisas, todos nós temos experiência nisso aqui. A gente se decepciona, a gente se entristece, e muitas vezes isso acaba até nos afastando de Deus. É por isso, irmãos, que a Bíblia diz que quando nós devemos fazer tudo, é para a glória de Deus. Porque quando a gente de fato faz para a glória de Deus, irmãos, pouco importa a opinião dos outros, pouco importa o reconhecimento dos outros, pouco importa a cara feia dos outros. Se foi feito para Deus, se é de fato para a glória de Deus, nós precisamos nos preocupar em apenas agradá-lo. Em quarto e último lugar, irmãos, a obra de Cristo por nós nos trouxe o amor de Deus. E sabe, irmãos, este amor também é um pouco diferente do conceito de amor do mundo. Para o mundo, amor é um sentimento que brota no seu coração com o tempo,
alimentado por outros sentimentos de afeto, de carinho, de amizade, de relacionamento. Biblicamente falando, irmãos, amor é algo muito mais profundo que isso. É muito mais que um sentimento. Amor é, sobretudo, uma atitude, uma ação, uma prática. E talvez um dos versículos mais conhecidos da Bíblia seja a maior prova disso. Quando o texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso parece mais com um sentimento ou com uma atitude? Isso parece mais com algo que brota do coração de Deus ou uma ação? Prova vívida. Quando a Bíblia diz, irmãos, que nós devemos amar uns aos outros, a Bíblia não está falando de sentimento. A Bíblia está falando de atitude. Então, na prática, irmãos, deixa eu lhe dizer como acontece. Eu não vou com a cara de Ailton. Eu não gosto dele. E eu até tenho motivos para não gostar dele. Mas eu tenho obrigação de ter atitudes de amor para com o Ailton. Para com Ailton. Entenderam? Então, na prática, é até possível que, sentimentalmente falando, eu não ame Ailton. E eu estou até orando para que Deus coloque amor no meu coração por ele, em termos de sentimento. Mas eu tenho a obrigação de ter atitudes de amor para com Ailton. Eu não tenho o direito de falar mal dele, porque isso não é demonstração de amor. Eu tenho o direito de ajudá-lo se ele precisar, porque isso é demonstração de amor. E a salvação de Cristo em nós, irmãos, a obra de Cristo, a justificação de Cristo em nós, trouxe este amor de Deus, que nos alcançou sendo demonstrado, não com palavras, não com poemas, não com flores, mas com atitudes práticas. E a maior atitude de Cristo por nós, de Deus por nós, foi dar o seu único Filho para que nós tivéssemos a salvação. Sabe, irmãos, eu creio que, diante disso, nós precisamos pensar e refletir e trazer aplicações para as nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vimos aqui que a obra de Cristo por nós nos garante paz com Deus. Quantas vezes, irmãos, nós deixamos que coisas fúteis tirem a nossa paz? Quantas vezes? Quantas vezes nós deixamos que coisas até razoáveis tirem a nossa paz? Quantas vezes nós deixamos que coisas extremamente plausíveis e até justificáveis tirem a nossa paz, minem a nossa paz, traga oscilação à nossa paz? Quantas vezes, pela falta de dinheiro, a gente perde o sono e perde a paz, quando deveríamos confiar em Deus? Quantas vezes deixamos que as intrigas nos nossos relacionamentos familiares ou eclesiásticos tirem a nossa paz, minem a nossa paz? Cristo, irmãos, nos garantiu a paz com Deus. E nós precisamos, de fato, nos esforçarmos e perseverarmos para que essas coisas não tirem a nossa paz, irmãos. Eu estou falando até daquelas coisas que eu posso concordar com você, que são extremamente plausíveis e justificáveis. Quer ver uma coisa que talvez tire a nossa paz? Ou mine a nossa paz, ou seja, uma tentação para trazer oscilação à nossa paz? E esse exemplo, particularmente para mim, o é. Quando a gente liga a televisão, nesses canais ditos evangélicos, e vê heresias sem tamanho, que dá vontade de você quebrar a televisão. Só não quero porque o prejuízo vai ser seu, né? Mas é a vontade que dá. Talvez, irmão, seja algo extremamente plausível para tirar a nossa paz. Mas não deveria. Porque essa paz que nós temos, ela independe das circunstâncias. Portanto, não deixe que nada tire a sua paz com Deus. Não deixe que nada tire a sua paz entre os seus relacionamentos. E entenda, essa paz não é
necessariamente um estado de calmaria, mas é uma relação de entender que tudo está sob o controle de Deus. Isso faz com que nós não percamos o nosso controle, sobretudo o controle mental, emocional. Nós vimos também, irmãos, que a obra de Cristo na cruz do Calvário nos garante esperança. Irmão, não coloque sua esperança em mais nada, em nada mais, em nenhuma outra coisa senão em Deus. Eu garanto que você vai se decepcionar menos nessa vida. Eu garanto que as tristezas, as decepções serão bem menores. E não somente isso, você estará agradando o coração de Deus, colocando a sua esperança naquilo que de fato deve ser posto. Eu não sei que planos você fez para esse ano, mas não é improvável que os planos espirituais não estejam na sua lista. Talvez eles não estejam. Talvez, e a gente sempre faz esse exercício, né? Chega o final do ano, início do ano, a gente sempre pensa em metas. E talvez você pôs como meta para a sua vida fazer uma viagem, melhorar o seu currículo, receber um aumento, passar no concurso, ser aprovado no vestibular, noivar, casar, ter um filho, fazer uma reforma na casa, adquirir uma casa própria. Mas talvez não entrou na sua lista melhorar a sua relação com Deus. Estreitar os laços entre você e Deus. Talvez você não tenha posto na sua lista preocupar-se o quanto distante do pecado você precisa estar. E às vezes nós colocamos a nossa esperança em tantas outras coisas e esquecemos de colocar a nossa esperança, sobretudo e em primeiro lugar, em Deus. Coloque sua esperança em Deus. Nós vimos também, irmãos, que em Cristo Ele nos garante que é possível termos regozijo nas tribulações. Olha, isso não é maldição, nem é profecia. Ou melhor, né? Profecia é bíblica. Esse ano vai ser difícil, irmão, para mim e para você. Assim como foi todos os outros que passaram, e certamente serão os que virão, inclusive este. Esse ano vai ser difícil, irmãos. E principalmente se a gente olhar para o prognóstico político, econômico e social do país. Vai ser um ano difícil. E a grande pergunta é, como nós lidaremos com as tribulações? Como nós lidaremos com as angústias, com os sofrimentos, com as crises? Como nós lidaremos, irmãos, com os conflitos? Precisamos lidar de forma piedosa, de forma cristã, de forma bíblica. E a forma para que isso aconteça, irmãos, é confiando em Deus. Eu sei, é muito simples e fácil falar. E não é menos complicado e não é mais fácil falar para quem está aqui à frente. Nós de fato sofremos, nos angustiamos, mas a nossa esperança precisa estar sobretudo em Deus. É até possível que a gente se desanime, irmãos. É até possível que a gente abaixe a cabeça. Mas é impossível permanecer de cabeça baixa. É impossível permanecer prostrado, caído. É impossível permanecer triste a vida toda, murmurando a vida toda, reclamando a vida toda. Que a nossa esperança esteja em Deus, irmãos, e que mesmo em meio às tribulações, nós tenhamos paz com Deus, porque Ele nos garantiu o seu amor, e a sua graça nos basta. Tomemos, irmãos, como exemplo, o que Cristo disse a Paulo. Às vezes, irmãos, a gente foca demais a nossa concentração na tribulação, quando a gente deveria focar a nossa concentração na graça de Deus, que nos basta e é maior que a vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude a colocarmos esta palavra em prática durante este ano, que certamente precisaremos dela. Vamos orar mais uma vez, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai Santo, Deus eterno,
Nós glorificamos ao Senhor pela Tua palavra, Deus, que nos traz esperança e vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor morreu por nós na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia e estas atitudes nos trouxe vida. É por isso que celebramos a Santa Ceia, Deus. É por isso que lembramos do sacrifício vicário do Senhor por nós. É por isso que lembramos da Tua morte, que nos trouxe vida, e da Tua ressurreição, que nos trouxe vida eterna. Aplica, Deus, a Tua palavra aos nossos corações e nos ajuda, Deus, diante dos desafios desse ano. Que possamos entender que o Senhor é a nossa paz, que o Senhor nos garante regozijo nas tribulações, que o Teu amor, Deus, é derramado em nossas vidas diariamente, Deus. E por isso, Deus, nós descansamos em Ti. Toma conta da Tua igreja, Deus, deste povo que aqui se reúne, em nome de Jesus. Amém.